E aí, gente, bom dia! Agora são 4h55 e eu vou começar a me embelezar um pouquinho mais e conversar com vocês. Primeiramente, meu nome é Kailane Abreu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já curte, comenta e se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e saiba que aqui eu posto a minha rotina real como trabalhadora, dona de casa e uma pessoa que ainda é pobre, mas quer ter uma condição melhor ainda de vida. Bom, pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu acordava 4h20 da manhã para conseguir chegar no meu trabalho. Eu moro no Rio de Janeiro, moro em Duque de Caxias e eu trabalho na Barra da Tijuca. Para quem é aqui do Rio, sabe que é longe por conta da contramão, é muita contramão e os lugares que eu pego tem muito trânsito, muito engarrafamento. Então, para eu não pegar engarrafamento, eu teria que, pegar o ônibus de 4 horas da manhã, sendo que eu trabalho às 8 e aí eu teria que acordar 3 da manhã para não pegar trânsito e, enfim, chegar lá mais cedo, sabe? Ou eu teria que pegar outros transportes, como o trem, metrô, e o BRT, ou o trem e o BRT para não conseguir pegar trânsito, só que é uma opção mais lenta porque também é bem longe, sabe? Ele não vai direto, tem que fazer várias integrações. E aí, nisso, eu teria que acordar mais cedo, do mesmo jeito, ainda mais cedo, porque eu também já fiz esse teste pra ver se eu conseguiria, né? E infelizmente não deu muito certo. A maneira que tava dando certo era eu acordando 4h20, só que não tava dando tão certo assim, porque, sabe, tava me deixando muito mais cansada. Eu saindo 5h10 daqui, e eu chegava às vezes lá muito cedo e às vezes muito em cima da hora, porque depende do trânsito. Então, dependendo de como o trânsito vai estar, eu posso chegar cedo e eu posso chegar tarde. Mas normalmente saindo 4h20 é muito difícil eu chegar tarde. Era só quando, aconteceu algum acidente na linha amarela, na linha vermelha, e que aí tava extremamente engarrafado. São casos muito específicos, sabe? Teve algum acidente, algum incêndio, como teve, né, um dia aí desses, e aí, por conta disso, eu cheguei, acho que meia hora atrasada, não lembro. Mas são casos muito específicos, porque eu sou muito pontual, eu não gosto de chegar atrasada, então eu faço de tudo mesmo pra não chegar atrasada. Só que aí eu tava me sentindo muito cansada, muito mais cansada, e eu também faço tratamento psicológico e tudo mais, psiquiátrico, e assim, como eu tô tratando uma depressão, eu preciso, inclusive, me exercitar. E eu não tô conseguindo fazer isso por conta do cansaço, eu chego muito tarde. E então, assim, mesmo tomando os remédios direitinho, a medicação e tal, não basta só isso para você simplesmente ficar bem, ficar estável. Depende de muitos fatores, sabe? Os seus pensamentos, controle das suas emoções, controle dos seus pensamentos também, né? Essa coisa de ter muito pensamento negativo, tudo isso vai virando uma bola de neve e não vai te ajudar. Aí eu não tava conseguindo me exercitar, eu fiquei muito frustrada, acabei entrando numa fase muito ruim de depressão de novo, e também por conta da pressão do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho em uma oficina de concessionária, e aí eu sou responsável pelo quadro da oficina. Gente, eu tô chorando porque eu passei protetor solar no olho sem querer. Eu tô dentro do meu olho. E aí, eu preciso controlar o funcionamento da oficina para que não tenha atrasos, sabe? Que tudo entre no seu devido horário e saia no devido horário de entrega ali que tá pro cliente. O cliente entra, é recebido pelo consultor e aí fala o que quer fazer e tudo mais no carro, né? Se é uma revisão, se é um diagnóstico no caso é um problema que o cliente está tendo no carro e tal. E aí, enfim, quer fazer uma campanha, um call e tal, enfim, tudo depende dali, o que o cliente quer fazer. Aí ele vai, primeiro ele agenda, né? Ou pelo site ou com o agendador, lá no agendamento. Aí ele vai no dia direitinho que ele marcou, chega lá no seu horário, fala com o consultor, e aí nisso eles colocam um horário de entrega, né? E eu sou responsável para que esse veículo entre no horário em que ele consiga sair de acordo com a entrega, faça todos os serviços e saia no horário de acordo com a entrega. Então, assim, é um trabalho
que pressiona bastante, principalmente quando é fim do mês, como aconteceu ontem, era o último dia de bater meta, então assim, foi uma correria danada, foram muitos carros para entrar em serviço, muitos carros com prazo curto, porque o cliente só quer logo o carro dele e o consultor só quer logo entregar, porque, né, precisa e tudo mais. Então, assim, é muita gente em cima de você, falando, então, meu carro tem que entrar em serviço, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí acontece algum problema. E, gente, oficina é uma coisa, assim, muito caótica. Porque tudo pode acontecer e tudo acontece, na verdade, na hora errada ainda por cima. Principalmente no fim do mês, ou quando tem muito problema, sabe? Então, essa semana de fechamento foi bem caótica, teve muitos carros, né? Inclusive, principalmente para a gente conseguir bater meta, enfim, muitos clientes lá, pelo menos na nossa loja, costuma ter mais no fim do mês também. Então, cara, são vários fatores. E aí, na teoria, parece que é super tranquilo de ser feito, mas na prática não, porque para o meu trabalho sair certo, eu preciso que os consultores coloquem um tempo ok para que faça todos os serviços, e também preciso que os mecânicos façam o mais rápido possível com eficiência, para que não tenha um retorno ou que seja feito tudo no horário certinho, sabe? E que seja certo, sabe? O trabalho certeiro e tudo mais. Porém, não é o que acontece na maioria das vezes. Tipo, ocorrem imprevistos, tem clientes que chegam lá sem marcar, que são os chamados passantes e tal. Então, tem alguns prazos que na prática não colocam o tempo que deveria, colocam um tempo super curto pra gente fazer as coisas. Então, sabe, a cabeça fica a mil e eu sou cobrada diretamente pela gerente. Então, assim, cara, é um trabalho de bastante pressão. A gerente fica bem em cima de mim, do quadro, em tudo. Tipo, é um trabalho muito importante e que é um trabalho que você precisa ter a cabeça mais fria, disciplinada, organizada, prever algumas coisas, tipo, esse carro aqui vai demorar mais, esse carro vai demorar menos, tem que avisar o consultor, o cliente não pode pegar um outro horário, o que eu vou fazer? E tal, sabe? Um monte de coisa, assim. Aí você tem que estar em contato constante com o consultor, com o gerente. A gerente diversas vezes fica indo na sala, né, pra ver como é que tá o quadro, se tá tudo funcionando, como é que tá a oficina. E, enfim, cara, é muita coisa. Nunca pensei que trabalhar na oficina seria tão dinâmico, sabe? E é aí que tá, meu trabalho é muito dinâmico. E varia muito de quanto a quantidade de carro e problema que tem. Porque, tipo assim, se só vier revisão pura, tipo, só revisão, vamos supor, o cliente vai fazer uma revisão de 50 mil quilômetros. E tudo bem, tranquilo. Agora, se vier um problema junto com uma revisão, junto com uma campanha, junto com uma lavagem que é muito demorada, cara, é um monte de coisa e querem um prazo muito curto. Porque não é só uma pessoa, são outros consultores, então são vários outros clientes para atender e colocam, né, num horário muito parecido, muito no mesmo horário, enfim. É bem complicado. Isso foi um desabafo, tá? Então, gente, esse é o meu trabalho e aí eu preciso acordar bem cedo para que eu consiga estar lá devido a essa contramão toda, né? Porque é muito longe. E o problema é mais a contramão também, sabe? E as vias expressas que eu só pego via expressa e ainda assim demora devido ao engarrafamento. Aí tem que esperar o tempo do ônibus chegar, tem tudo isso, sabe? E aí eu tenho que estar lá 8 horas, saio de lá 6 horas da noite, são 10 horas de trabalho, eu tenho 1 hora e 12 minutos de almoço. E a minha vida tá sendo essa correria, essa coisa de tentar lidar com a pressão, com a dinâmica do meu trabalho. Também tentar lidar com o engarrafamento de uma maneira não tão assim, tão estressante, sabe? E aí, só que
acredito que se o trabalho fosse mais leve, as coisas seriam um pouco mais tranquilas. Só que depois de conversar bastante com muitas pessoas, inclusive pessoas da empresa mesmo, conversando assim e tal, eu percebi que, inclusive com pessoas com experiência, muito tempo de trabalho e tudo mais, eu percebi que assim, não existe um trabalho que não tenha pressão, ainda mais em oficina. E o meu trabalho é muito dinâmico. Então, tipo, dependendo da quantidade de carro, de problema, vai ser aquela coisa. Então, assim, varia muito. Não tem como seguir um padrão, porque hoje pode ser ok e amanhã pode ser um caos. É minha responsabilidade que o quadro funcione muito bem, ou seja, que a oficina trabalhe muito bem, que todos os carros entrem em serviço, todos os carros do dia entrem em serviço, que eles não se atrasem, que dê tudo certo. E quando atrasar, eu preciso prever que vai atrasar e já avisar o consultor, porque o consultor precisa avisar o cliente para conseguir tentar um prazo um pouquinho maior. E muitas das vezes a gente não consegue pro dia seguinte, mas consegue no mesmo dia, só que um pouquinho mais tarde, sabe? Em vez de a entrega tá para 3 horas, aí consegue para 5 horas. Isso já dá uma ajudada, entendeu? Conversando com bastante gente, porque eu tava precisando de outros olhares, de outras pessoas assim, para conseguir, inclusive, me entender no mercado de trabalho, me entender no meu trabalho. Acabei percebendo que não existe um trabalho que não tenha pressão. É muito difícil um trabalho que não seja dinâmico. Principalmente oficina não existe. Então, assim, é uma coisa que você precisa ter muita cabeça para lidar e para não absorver. É aí que tá sendo meu problema. Eu tô absorvendo muita coisa e isso tá me deixando mal, sabe? E principalmente devido ao cansaço, eu acabo me comparando com outras rotinas, com outras situações e fico triste por eu não conseguir seguir o meu tratamento como eu deveria, no caso de fazer exercícios físicos. Eu poderia estar muito melhor se eu estivesse fazendo mais exercícios físicos e eu não tenho conseguido devido isso, sabe? Porque eu chego muito cansada. E aí já tenho que arrumar as coisas e dormir para acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo. E no fim de semana, muitas das vezes eu tenho muita coisa para fazer, porque eu não consigo fazer nada durante a semana, e aí eu fico cansada do mesmo jeito. Ou eu tento tirar um dia para dormir, para descansar só um pouco, e eu acabo dormindo o dia inteiro. Isso também não faz bem. Então, assim, a vida tem sido bem caótica. Eu tenho tido mais crises de ansiedade, então tenho tomado mais o meu remédio SOS, que é o clonazepam. Tenho tomado meus outros remédios, minhas outras medicações direitinho, mas o clonazepam é só meu SOS. Eu tenho tomado muito ele porque eu tenho tido muitas crises, sabe? Às vezes eu tô sonhando com o trabalho, às vezes não, muitas vezes eu sonho com o meu trabalho, sonho que eu tô trabalhando, então já acordo naquela coisa de tipo, caraca, eu tô no trabalho e quando eu vejo não tô no trabalho. Às vezes fim de semana, tô sonhando com o trabalho, tô pensando no trabalho. Cheguei em casa e tô pensando no carro que deixou, que tem, que não sei o que, e o que tem que fazer, e como é que vai ser o dia de amanhã, e não sei o que. Sabe, a minha cabeça tá assim, a mil, o tempo todo girando em torno do trabalho, devido ao tempo que eu passo lá, e também devido à pressão que tem, sabe? E devido à dinâmica também, e o quanto eu sou envolvida no meu trabalho, porque eu também levo muito esse perfeccionismo, quero que tudo saia bem, que ocorra bem, sabe? Que eu faça meu trabalho com excelência. Então, eu acabo não me desligando do meu trabalho quando eu deveria, sabe? Não tô na empresa ainda, me desliguei do trabalho, né? Quando eu tô indo, ainda não tô na empresa, tem que estar desligado do trabalho. Cheguei na empresa, beleza, vamos focar no trabalho, mas não absorver nada. O que eu não tenho controle, eu não tenho que absorver, não tem a ver comigo, eu não tenho que fazer. E o que tá a ver comigo, diretamente comigo, eu faço com excelência, tenho atenção. Se eu fizer alguma coisa de errado, né, vou receber uma chamada de atenção, um esporro e tudo mais, mas tenho que levar isso como uma coisa boa para que eu não faça novamente. E aí, sair do meu trabalho, acabou, esquece trabalho, sabe? Eu quero conseguir isso, eu quero muito conseguir isso, não só quero, eu preciso conseguir isso, senão eu não vou ficar bem, gente, eu não vou ficar bem, e eu tô insegura, com medo de como eu vou ficar, se eu vou ficar numa fase pior do que eu estava quando eu comecei o meu tratamento, sabe? Eu não quero isso pra mim. Então, no momento eu tô nessa fase de vida, tem sido bem complicado isso, não tem sido muito bom,
mas eu tô na esperança de conseguir. Então, gente, meu café da manhã é esse aqui. Muita gente fica me perguntando por curiosidade. Isso aqui é banana, pasta de amendoim, Neston, e eu também tomo uma caneca de leite. É muito gostoso, parece ser uma gororoba, e mas é muito gostoso. E vou aproveitar para mostrar minha gatinha antes de sair. Eu já limpei a caixinha de areia dela, já dei comida, água. Bom, gente, eu tô saindo de casa, indo pro ponto. Tá um pouco frio, porque essa madrugada choveu. Mas tudo bem. Outro detalhe que eu quero falar com vocês é que eu não posso mais mostrar pra vocês eu ali durante a oficina e tudo mais. Não posso mais gravar ali. E, tipo, eu não mostrava a oficina em si e tal. Só mostrava muito mal meu pé, ou eu mesma ali na oficina, né, falando com os mecânicos, mas agora eu não posso mais fazer isso. Então, quando eu chegar na empresa, eu vou mostrar uma parte ou outra ali, mas entendo que eu tô trabalhando, tá? Não parece que é essa dinâmica toda que eu falei pra vocês, mas só que não dá pra mostrar isso pra vocês. Então, a única coisa que eu posso fazer é explicar falando mesmo, para vocês terem um pouco de noção. Outra coisa que muita gente me perguntou é que, se você trabalha no computador, tem como você trabalhar em casa. E não, gente, eu não trabalho só no computador. Eu também preciso ficar ali diretamente na oficina com os mecânicos. Então não tem como eu trabalhar home office. O meu trabalho é impossível de se trabalhar do home office. Eu preciso estar na empresa, entendeu? Eu preciso estar ali tendo contato com os mecânicos, com os consultores na oficina e no computador também. Então é tudo em conjunto, entendeu? Não é só o computador. Só que, como eu disse, não tem como mostrar isso. Então tô tirando aí essa dúvida, esclarecendo isso pra vocês. Bom, gente, eu acabei de saber que eu fui demitida. Acabei de ser demitida, na verdade. Peguei minhas coisas. Não chorei durante a demissão. Fiquei super tranquila, de boa. Mas chegando aqui embaixo na oficina pra me despedir de todo mundo, eu chorei. Vou sentir muita falta de algumas pessoas. E eu sou muito grata pelas coisas que eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa aqui. Ainda estava aprendendo, né, a lidar com pressão, mercado de trabalho, com a dinâmica, e eu estava gostando muito, eu gostava muito de fazer meu trabalho, mas disseram que eu não cumpri com as expectativas deles e que eu não dei certo. E por isso resolveram me demitir, e é isso. Agora peguei meus documentos, minhas coisas, tudo, peguei o exame que eu preciso fazer demissional amanhã. Eu não sei como é que vão ser as coisas. Eu tava começando a querer, planejando fazer faculdade e ia começar a fazer agora. Sabe, eu ia me mudar até em junho pra Taquara ou Jacarepaguá pra me mudar pra mais perto do trabalho. Mas não deu certo. Eu espero que isso não seja o fim do capítulo da minha vida, que isso não piore a minha depressão, a minha ansiedade, e nem que seja o ponto final meu profissional, sabe? Porque eu achei que aqui eu ia dar certo.